Amém? E pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Bom dia, irmãos. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Eu já vi que todos receberam a nossa primeira lição. É realmente um curso que a gente vai fazer. Você vê que é uma lição extensa, então a gente não vai perder tempo. É um curso gratuito que você está recebendo em relação a vencer pela família. Então convide as pessoas. Se você quiser levar essa lição e dar para alguém, leva. Mas não leva por levar não, em nome de Jesus. Aí você entrega e convida a pessoa. Nós vamos aprender a ganhar nossa casa para Cristo. É um verdadeiro curso de 10 lições, 10 quartas-feiras, onde não pode faltar, e também não se preocupe, porque não vai pagar nada, já fala com a pessoa, em nome de Jesus. Tá bom? Bom, nesse curso, essa primeira lição, o tema é: por que existo? É importante você saber, desculpa a redundância, a sua importância no reino de Deus. Por que Deus te colocou nesse mundo? Por que você existe? É uma pergunta até filosófica, né? A filosofia vive falando sobre isso. Então, por que existo? É o nosso tema de hoje, em nome do Senhor. Vamos entrar direto na lição, como eu falei. Algumas mensagens eu vou colocar na tela, alguns versículos. Então, o irmão que está lá tem que ficar preparado para já colocar alguns versículos na tela, para a gente ganhar tempo. Aí você não precisa procurar na Bíblia, é só orar para a tela e ver o versículo, né? A gente ganha tempo, acelera um pouquinho, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Curso do Vencedor, lição 1. Por que existo? Para que a gente vença a maratona da vida, a Bíblia Sagrada nos dá importantes informações e conselhos, os quais, se seguirmos com empenho, nos levarão à vitória e a recompensas, tanto aqui na terra como na vida eterna. Em tempos de pandemia, no qual muitos partiram ou ainda partirão para a eternidade, que coisa séria, né? Rever os conceitos de fé, salvação e libertação são fundamentais. Precisamos nos examinar para ver se não estamos conformados com o sistema do mundo, o qual nos obriga, entre aspas, a correr atrás apenas das coisas terrenas. Se não vigiarmos, perdemos o foco do que é o principal para a nossa vida eterna. Esse é um tempo de analisarmos se nossa fé está alicerçada em Deus e seus princípios. A intenção desse estudo é destacar o que uma pessoa realmente precisa priorizar para ser salva por Cristo e permanecer firme com Deus na caminhada rumo ao céu. Por isso, convido você a abrir seu coração para que o Espírito Santo o purifique de tudo o que o impede de ter uma fé viva e verdadeira em Deus. Não se esqueça das palavras do Senhor Jesus: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então nós é que temos que guardar a nossa salvação. Jesus nos deu salvação, morreu por nós na cruz. Ali ele nos deu a salvação gratuitamente. Agora, nós é que temos que guardar essa coroa que nos foi dada. É uma corrida. Aqui a lição, só lembrando, essa lição é do nosso líder do estado, pastor Rogério Postigo. Foi ele que preparou esse curso, tá bom? É bom dar o crédito a quem dê crédito, né? A honra a quem tem honra, como diz a Bíblia. E foi ele que preparou esse estudo. Todo o estudo foi ele que preparou, com a ajuda da esposa também, que é jornalista e é serva de Deus, a Cristiane Postigo, e fizeram esse estudo para a gente. Então vai ser coisa tremenda que nós vamos aprender aqui. Amém, pessoal? Agora, ele já começa falando da maratona da vida. Eu gostei desse termo aqui. A nossa vida, mais do que nunca, foi uma maratona, que nós estamos correndo para chegar no final e receber uma medalha. Aliás, você que está aqui vai ficar as 10 quartas-feiras todas com a gente, você vai merecer uma medalha no final. Amém, pessoal? Porque realmente é uma maratona que a gente está vivendo. Essa situação toda que estamos enfrentando, de pandemia, perdas e tudo mais, é uma verdadeira maratona que nós então estamos enfrentando.
Amém, pessoal? Glória a Deus. E é assim que nós vamos então pedir a Deus para que a bênção esteja sobre nós em nome de Jesus. Vai ali, pastor. Faz uma oração pelo seu Jorge. Amém. É a ansiedade. Calma. Calma. Faz a oração por ele. Depois consegue um copo de água fria, não gelada. Tem aí? Tem. É bom. Beber água é bom. O seu Jorge passou por uma perda recentemente, alguns dias atrás, né? Perdeu a esposa, mas ele quis vir hoje aqui. E é melhor ele sair de casa um pouquinho também, porque, né, perder a esposa depois de 64 anos de casado não é nada fácil. 60 anos. 66. Não, mas de casado, 66? Caramba, passou rápido. Parece que foi ontem que eu apresentei 64. 66 anos de casados. Não é fácil, né, irmãos? Poxa vida. Então tem todo o tempo do mundo, seu Jorge. Fique em paz. Tenha o meu respeito. Amém. Acalmou? Glória a Deus. A gente nunca pode, eu já ensinei isso aos pastores aqui. A gente nunca pode, de primeira mão, levar a coisa para o lado natural. Se leva para o lado no natural, Não. É isso que eu vou acabar de falar. Se levar para o lado natural, aí é a máscara, isso, aquilo outro. Tem o lado espiritual também, entendeu? Tem os dois lados, o natural e o espiritual. E a gente tem que orar. Por isso que eu pedi o pastor para orar e graças a Deus acalmou. E não é a emoção também de estar na casa de Deus pela primeira vez, sem a irmã também, né? Isso é muito emocionante. Então a emoção também fala alto aí. Mas a gente vai ajudando. Não estamos aqui para isso. Glória a Deus. Então vamos continuar agora. Vamos lá. Ele diz assim: quem somos? A pergunta é essa: quem somos? Nosso Criador é eterno. Salmos 90, versículo 2. Deus nos criou em altíssimo padrão, a imagem e semelhança do Pai, Filho e Espírito Santo. Gênesis 1, 26. Somos também eternos, como Deus. O espírito do homem é o verdadeiro eu. Temos uma alma com poder de raciocinar e tomar decisões. E habitamos em um corpo físico, feito do pó da terra. Gênesis 2, versículo 7. Ainda que experimentemos a morte física, nossa existência espiritual nunca, isso aqui é um conceito, uma verdade, não vou nem falar conceito, é uma verdade eterna, e que nós não podemos esquecer dessa verdade. Nunca. O mais importante é a alma, é o espírito. Aqui na frente tem lugar, aqui, ó. Quando chegar alguém, o Uber pode dar uma forcinha para o pessoal, para achar um lugar. Seja bem-vinda. Bom dia. Esse é um princípio, é uma verdade que jamais pode ser esquecida. Você é um espírito que mora dentro de um corpo e tem uma alma. O corpo é só um corpo, veio e vai embora. E a gente, infelizmente, tem visto muito acontecer isso ultimamente, com essa situação. Mas é só o corpo. O corpo que foi lá sepultado vai ficar lá. O espírito já vai estar com seu Criador, se essa pessoa observar os princípios de Deus para a vida dela. Por isso que é importante esse tema. Quem nós somos? Por que nós existimos? Qual é a razão de Deus nos colocar aqui? Quando você então responde essas perguntas e você entende que Deus lhe deu a eternidade, você vai cuidar desse corpo, porque esse corpo foi o corpo que Deus lhe deu para o seu espírito habitar. E o seu espírito é o seu eu verdadeiro.
Então você é um espírito que mora dentro desse corpo. Esse corpo um dia vai acabar, um dia vai chegar, cedo ou tarde vai chegar, espero que seja bem tarde, mas vai chegar, e aí você vai ser sepultado. O corpo, só o corpo, a alma e o espírito, acabou. Vai subir para o seu Criador, para quem está guardando os princípios. Guarde a sua coroa, ele fala ali, em Apocalipse 3:11. Guarde a sua coroa. Quem não guarda, infelizmente, vai passar a eternidade sem Jesus. A gente precisa aprender a guardar a nossa coroa. Amém, pessoal? E para poder estar, quando chegar a nossa hora, já está direto com Cristo. Aí ele fala aqui depois: a vontade de Deus é que sejamos bem-sucedidos em todas as áreas, todas, pois Ele nos criou para glorificá-lo. Fomos projetados, entre aspas, para ter vida com abundância. João 10, versículo 10. Até mesmo o nosso corpo deve estar envolvido nessa adoração que o Criador Jesus destacou. Qual era o primeiro e grande mandamento, que envolve essas três dimensões. Lucas 10, 27. Coloca Lucas 10, 27 aí na tela para o pessoal ler, para a gente não perder muito tempo aqui em nome de Jesus. Lucas 10, 27. Vamos lá. E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Então, as três dimensões: alma, corpo e espírito. Todas as suas forças, coisa física, corpo, alma, entendimento e todo o espírito. Nas três dimensões. Amarás o Senhor teu Deus e de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o primeiro mandamento que Deus deu para a gente. Então, alma, corpo e espírito. Eu tenho que cuidar do corpo. Então, são duas coisas para ser observada. Tem a alma? Tem o espírito? Tem que cuidar. Você está cuidando agora aqui na igreja, buscando a Deus. Mas e o corpo? Então eu vou viver desleixadamente? Não, tem que cuidar do corpo. Tem que ir ao médico periodicamente, tem que fazer seus exames periódicos, todo ano tem que fazer, né? Pressão, essas coisas todas para observar. Tem que se alimentar bem, tem que se exercitar. Irmãos, vale a pena se exercitar, estou te falando. Eu estou num ritmo aí. Ontem foram 9 quilômetros, 4 correndo, 5 caminhando. E olha, vou te falar, como que faz bem essas coisas? Amém, Jesus? Se eu soubesse que fizesse o bem que faz, eu já estaria fazendo isso antes. Alguém vai falar assim: mas eu não aguento correr. Mas não é para começar correndo. Eu não aguento caminhar muito. Então não é para começar a caminhar muito. Dá uma volta na casa, depois dá 2, depois dá 3, depois dá 4. Daqui a pouco está andando 2 km, 3, 4. Quando você vai ver, já está andando muito. Daqui a pouquinho o corpo já dá vontade de correr, você já começa a correr. Corre 500 metros, daqui a pouco 1 quilômetro. Como você vai ver, já está correndo 2, 3. Você vai ver como você vai fazer bem. Vai dormir bem, vai respirar bem, a mente vai ficar melhor, tudo fica melhor. Então não é porque o mais importante é a alma e o espírito, porque são eternos, o corpo não é eterno, o corpo vai perecer. Não é porque eu tenho que cuidar mais do corpo, da alma e do espírito, que eu tenho que desprezar o cuidar do corpo, não. O corpo tem que ser cuidado para ter saúde, para honrar a Deus. Amém, pessoal? E a gente vai falar mais disso aqui na frente em nome de Jesus. Nós estamos falando porque existo. Deus já está mostrando para você porque você existe. Mas agora vai vir o motivo real da sua existência. Vamos lá. Como os pais de um bebê se alegram e participam do desenvolvimento do filho, Deus também quer ser presente em cada detalhe da nossa vida. Ele se alegra com as nossas vitórias, tem prazer em nos ensinar e nos proteger, Isaías 27:3, e nos suprir em tudo, Mateus 6, 31, 32 e 33. Muitos, por não terem essa consciência, não dividem suas alegrias e necessidades com Deus, não o convidam para fazer parte de suas vidas. A maioria dessas pessoas age assim porque foram ensinadas de modo errado. A religião apresenta um Deus severo, ocupado, distante, punidor,
que está com o chicote na mão, esperando o primeiro erro para castigar o indivíduo. Tudo isso é triste demais e equivocado. Amém, pessoal? Então a Bíblia apresenta o Deus de amor. É o que a Bíblia apresenta para a gente. Um Deus de amor. Mas a religião apresenta um Deus castigador. Um Deus que está com o chicote na mão para mandar no nosso lombo quando a gente erra. E aí as pessoas terminam servindo a Deus mais por medo do que por respeito. E não se serve a Deus por medo. Eu não vou conseguir me tornar um adorador se eu servir a Ele por medo. Se você for olhar uma criação de uma família em que o pai e a mãe, os dois, ou um dos dois, é severo no sentido de castigar, de espancar, de dar surras e surras e surras, você vê que muitas dessas crianças, quando não há amor envolvido, muitas dessas crianças crescem revoltadas, crescem violentas, brigam na escola, vão para o vício. Esses dias ontem estava na rua, resolvendo um assunto, passou por mim 2 crianças, devia ter 13, 14 anos, um já estava fumando, e fumando, jogando bafo de cigarro para cima de todo mundo. Eu abaixei assim, virei, estava de máscara, né? Mas mesmo com máscara, incomoda essa fumaça do cigarro, incomoda ou não incomoda? E ele jogando pro alto, com aquele monte de fumaça jogando, mas 13, 14 anos, e andando já todo assim, né? Igual um malandro. Eu olhei assim e falei: Senhor, não deixe esses 2 se tornarem bandidos, porque o final vai ser esse, continuar assim. Já se acha o tal, 13 anos fumando e andando todo, parece até que está remando. Quer dizer, tem tudo para ser um malandro quando crescer. Não vai para outro lugar se os pais não abrirem os olhos. Agora, Deus, você não pode olhar para Deus como um Deus que castiga, como um Deus mau, como um Deus que... Não, Ele é bom. Amém, pessoal? E Ele te colocou aqui por uma razão, para se tornar adorador. Vamos lá. É equivocado pensar desse jeito, hein? Cuidado com esses conceitos religiosos. Vamos lá, então. Para que conhecemos o verdadeiro caráter de Deus, Ele enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo, a fim de manifestar seu profundo amor por todos nós. Cada cura e libertação, cada perdão liberado ao ser humano, cada história de vida transformada, mostram o amor do Pai por nós. João 3,16. Ao ler os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, observe Jesus, chamado de Deus... Observe Jesus chamando Deus de Pai, com a maior naturalidade que um filho o faz. Vemos revelado nas atitudes de Jesus um amor do Pai por cada pessoa que se aproximou dele, pedindo ajuda. Com seus ensinos, Jesus nos revela que temos vida plena ao voltarmos a ter comunhão com Deus. E como isso acontece? Quando passamos pelo processo de arrependimento, fala arrependimento, conversão, fala conversão, libertação e novo nascimento. Esse é o processo de uma pessoa que nasceu de novo, irmãos. Amém? Não há conversão se não houver arrependimento. A primeira coisa, você ouve a palavra, ouve sobre Jesus Cristo e se arrepende dos seus pecados. Vem aquele sentimento: eu sou o maior pecador da terra, quero me arrepender. Ali começou sua conversão. Aí você pede perdão dos seus pecados para Deus, se arrepende, aceita Jesus como Salvador. Aí vem o trabalho de libertação. Como eu já falei aqui em outras ocasiões, alguns casos são casos sérios, que a pessoa até manifesta com demônios, e outros casos não. A própria palavra vai te lavando, mudando o seu caráter, mudando o seu comportamento. Você vai ouvindo e vai mudando, vai ouvindo e vai mudando. E Deus, e com todo prazer você faz isso. A libertação. E aí vem o novo nascimento, completo com tudo que tem direito em nome de Jesus. Quem não passar por esse processo é só um frequentador de igreja, irmãos. Só está, não estou querendo ser agressivo, não, entenda. Mas quem não passa por esse processo está frequentando a igreja e pega uma bênção aqui, pega outra bênção ali, pega outra acolá, mas não muda o comportamento. Não vence um vício, por exemplo.
não tem autoridade contra os demônios, não pode expulsar o diabo da vida dele, porque não nasceu de novo. Só frequenta, só faz campanhas, só faz correntes. Tem que ter esse processo: arrependimento, conversão, libertação, aí sim, novo nascimento, passando pelo batismo das águas, batismo do Espírito Santo e fazendo a obra de Deus completa acontecer na vida dela. Amém? Bom, precisava gastar um tempinho aqui. Vamos continuar agora. Que vamos chamar o processo da salvação, como eu falei já, tá? Isso é o processo da salvação. Ao sermos salvos, nosso espírito volta o quê? A adorar, amar a Deus de todo o coração e a manter comunhão com o nosso Pai de amor. É bom chamá-lo de Pai de amor, né? Ele é o Pai de amor. Então, você só vai, qualquer pessoa, só volta a ser um adorador se passar por esse processo. Então nós fomos criados para quê? A pergunta é essa: por que eu existo para ser um adorador? Deus colocou o homem no mundo para ser um adorador, para poder adorá-lo, servir a Ele o tempo todo. O mundo se perdeu através do Adão e deixaram de ser adorador. Quando você passa por esse processo da salvação, você retoma o seu princípio, o seu estado original de adorador. Você existe para isso. Nós temos que ser isso. Vamos continuar. Quando somos vivificados, temos a vida de Deus em nossa vida, conseguimos conversar com Deus. A oração, né? Aprendemos a orar. Hoje, eu acho incrível, atualmente, eu acho incrível uma pessoa nunca ter lido a Bíblia e nunca, em momento algum, orar a Deus. Pô, como é que tem gente nesse mundo ainda que vive desse jeito? Não ora a Deus em momento algum. Por isso que eu ensinei isso aos pastores. Toda vez que alguém sentir-se mal, tem a parte natural? Pode até ter, mas primeiro vai na espiritual e repreende o mal. Deus sabe fazer a obra. Amém, Jesus? E é assim, senão a gente fica só no natural. Um dorzinho de cabeça, remédio para dor de cabeça. Calma. Primeiro amarra, repreende. Se for mal, do jeito que veio, vai embora. Aí você não se entope de remédio. Aí, se não tiver jeito, vai no médico e toma os remédios. Mas tem que sempre olhar para o lado espiritual. Sentiu-se mal, vou repreender em nome de Jesus. Continuou, vai no médico, toma um remédio. É assim, desse jeito. Não tem problema nenhum em você ir no médico. Não tem problema nenhum em você fazer o tratamento. Não tem problema que o médico passar, lógico. Não tem problema nenhum em você tomar remédio. Mas tem que lembrar que tem a parte espiritual sempre. E nós somos pessoas espirituais. Amém, irmãos? Somos espírito. Então, não pode deixar de orar. Vamos lá. Quando somos vivificados, a gente sempre ora. Nossos ouvidos espirituais ficam sensíveis e ouvimos sua doce voz dentro do nosso coração. Por isso, o principal propósito da vida não é vivermos preocupados com as coisas do mundo natural, lutando para sobreviver nessa terra. Mas o principal propósito é adorarmos e amarmos a Deus, simplesmente por aquilo que Ele é. O que Ele é? Nosso Pai de amor. Então eu adoro a Deus não é porque Ele me deu um carro novo. Eu adoro a Deus não porque Ele deu um teto para eu morar. Eu adoro a Deus não porque Ele me deu uma linda esposa para eu casar. Lindos filhos. Não, eu adoro a Deus porque Ele é o meu Deus. Ele é o meu Pai de amor. Ele me salvou. Depois eu passo a considerar o restante que Ele está fazendo. Quem ama a Deus por algum motivo fora desse, está com amor sendo empregado de meio errado, de uma maneira errada. E a qualquer momento esse amor pode ser abalado. Por quê? Porque se eu amo a Deus porque Ele me deu esse celular, se um ladrão está amarrado em nome de Jesus, levar meu celular, eu vou ficar triste com Deus. Não é? Então eu amava a Deus só por causa do celular que Ele me deu? Quer dizer que se eu perder meu carro, então eu vou deixar de amar a Deus, ficar triste com Ele? Não, eu amo a Deus acima de todas as coisas, como disse Jesus Cristo. Amém, irmãos? E é esse amor que a gente tem que dispensar para Deus e entregar para Ele sempre em nome do Senhor, tá? Vamos continuar, como eu falei, o curso é grande e a gente precisa dar uma acelerada aqui. Agora, olha que importante, identidade real. Identidade é o que nos qualifica como ser humano. Sem identidade você é, como é que fala lá?
Uma pessoa sem documento nenhum, como é que fala? Indigente, né? Quer dizer, você não é gente. Você tem que ter um documento. A sociedade criou isso. A identidade te qualifica como ser único. Sua identidade é só sua, não é mais de ninguém. Seu CPF é só seu, não é mais de ninguém. No corpo físico, temos características únicas. No mundo espiritual, também temos uma identidade única. Fomos criados à imagem de Deus de forma individual. Abre tela aí para o Salmo 139, versículo 16. Fomos criados à imagem de Deus de forma individual. Olha o que está escrito, olha na tela. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, quando nós começamos a ser criados, aliás, essa é uma dos argumentos desse pessoal que fica querendo aprovar a lei do aborto, que é coisa séria. Tem países que já aprovaram a lei do aborto. No nosso país, o governo anterior aí fez de tudo para aprovar a lei do aborto. Você pensa bem quando vier a próxima eleição aí, porque o governo anterior fez de tudo. Agora, uma dica que eu já falei aqui, mas alguns não ouviram. A gente já perdeu no mundo todo mais de 2 milhões de pessoas de Covid. Coisa séria, em um ano. Coisa séria, muito séria. Mas no ano de 2020, janeiro a dezembro, morreram mais de 40 milhões de bebês através do aborto. Infinitamente muito mais do que esse estardalhaço todo que a gente tem visto aí de pessoas. E mesmo assim, isso com vários países sem aprovar a lei do aborto. Imagine se todo mundo aprovasse a lei do aborto. As meninas iam... Ah, não, eu sou solteira, não tenho condição de viver, aborta. Aí, eles alegam que como você não tem forma nenhuma, é só uma sementinha lá plantada, como a gente falava lá no Jardim da Infância, né? Uma sementinha plantada pela cegonha, então pode arrancar. Mas naquela sementinha plantada já tem todo, você já está todo... Olha como é que Deus é grande, né, irmãos? Tudo já está ali, se você vai ter olho azul, se vai ter olho preto, se vai ter olho vermelho. Vermelho é estranho, né? Verde, não é X-Men nem nada, né, irmão? Se vai ter olho marrom, se vai ter cabelo preto, se vai ser negro, branco, marrom, bombom, sei lá mais qual vai ser a cor, pardo, amém, Jesus? Como é que vai ser o cabelo, se vai ser carequinha, se não vai ser, já está tudo naquela sementinha ali já, ali é um ser humano, mas a pessoa acha que não é porque não tem bracinho, não tem olhinho, não tem orelhinha ainda, a pessoa acha que pode abortar, isso é uma maldade. A gente tem que entender isso. Somos únicos para Deus. Cada um aqui tem sua característica única. Mesmo os gêmeos, que são muito parecidos, gêmeos idênticos, não são tão idênticos assim. Se você for ver o DNA, ver alguma coisa, tem coisa diferente ali. Somos pessoas únicas. Você é único para Deus, única para Deus. Amém? Continuando aqui, senão a gente não termina hoje, né? Eu já li o versículo para vocês? Já, né? Vamos voltar aqui. Apesar de existir um propósito individual para cada pessoa, há um propósito geral para toda a humanidade. Fomos criados para adorar a Deus. Então você existe para isso. Portanto, nossa identidade é sermos adoradores do Senhor. É isso que você tem que buscar. Todo ser humano tem um desejo íntimo de buscar contato com algo superior para o preenchimento de um, entre aspas, vazio. Quem já sentiu esse vazio aí? Todo mundo, né? Eu, muitas vezes. Vamos lá. Inexplicável. É um vazio inexplicável. Mesmo que não tenhamos o conhecimento pleno de quem é Deus, o coração do homem se inclina a adorar algo. É verdade, presta atenção. Se adorarmos ao nosso Deus Criador, esse vazio será preenchido. Senão, podemos cair no erro de adorar outro ser, outra coisa, ou até mesmo outra pessoa. Se não entendermos que a nossa identidade é de adoradores de Deus, passaremos a vida nos sentindo como um peixe fora do oceano,
Jesus declarou que o Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade. João 4:23. Amém, irmãos? Então, para que nós existimos? Para adorar a Deus. Como o homem agora já nasce debaixo do pecado do Adão, ele não sabe disso. Porque o pecado cega aquela pessoa. Então ela começa a buscar, a preencher os vazios, com vícios, prostituições, através de adorar uma pessoa, adorar uma entidade, buscando um ser vivente. Você já deve ter escutado a pessoa falar assim: bom, que alguém criou o universo, alguém criou essa mente, uma mente muito inteligente, uma sabedoria criou isso aí. Se foi Deus, eu não sei, mas quer dizer, a pessoa sempre tem uma necessidade de buscar uma criação, um criador, algo para adorar, porque ela não conhece a Deus. Então, como ela nasce debaixo do pecado do Adão, ela não tem a ideia de que ela tem que ser adorador e existe um Deus só. Mas quando ela passa por aquele processo que nós já vimos, qual o processo? Arrependimento, conversão, qual a outra? Arrependimento, libertação, arrependimento, conversão, libertação e quê? Novo nascimento. Isso tudo é a nossa salvação. Quando você passa por esse processo, você então já entendeu. Existe um único Deus, o Criador dos céus e da terra. A Ele eu vou adorar, a Ele eu vou me prostrar. Não me prostro mais perante nada e nem ninguém. Não adoro mais nada e nem ninguém. E acabou essa idolatria toda. Amém, pessoal? Voltando aqui agora. Adorar a Deus. Só a adoração a Deus restaurará dentro de nós o verdadeiro motivo de viver. Existe um princípio eterno que se torna real toda vez que o adoramos. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. A adoração a Deus nos faz refletir sua glória. A cada momento que nos encontramos com Ele em adoração, somos transformados à sua imagem e semelhança. Isso esclarece porque encontramos paz interior ao adorá-lo, pois cumprimos o propósito de vida eterna, para o qual fomos criados. Talvez a palavra admiração nos ajude a entender melhor esse princípio de sermos semelhantes àquilo que adoramos. Quando admiramos alguém, presta atenção nisso. Quando admiramos alguém, geralmente queremos ser como essa pessoa. Sentimos o desejo de estar mais perto para conviver com ela. Procuramos nos vestir parecido, falar com o mesmo sotaque, ter o corte de cabelo igual, fazer as mesmas coisas, seguir os mesmos ideais. Quando nascemos de novo e passamos a conhecer Deus como Pai, deixamos de vê-lo apenas como Criador e entendemos que somos filhos de Deus. Queremos grudar nele. Que coisa boa, né? Temos que buscar isso aqui. Queremos grudar nele. Nos identificar com seus valores, sua natureza e essência. Pensar como ele pensa, sentir como ele sente, agradá-lo em tudo. Desejamos recuperar o tempo perdido. Afinal, é o nosso Pai. Por isso que o pecado fere você, machuca você. Quando uma pessoa se converte e nasce de novo e peca, ela sente. Sente ou não sente? Bate, dói, a gente fica mal. Se você deixar, você fica até triste, oprimido. Não, você tem que se arrepender na hora, mandar aquele demônio embora, quantas vezes for necessário fazer isso, e não se deixar abalar, ficar triste, abatido. Por que você se sente desse jeito? Se sente porque você nasceu de novo. Você agora quer adorar a Deus, quer servir a Deus, quer agradar a Deus o tempo todo, a sua vida é para Ele. Você é um adorador, uma adoradora. Quando alguma coisa que você faz quebra esse laço, você fica triste. É como um pai. Um pai que, ou melhor, um filho que desagrada o pai, e esse pai é um bom pai, ele fica todo triste.
pede perdão ao pai várias vezes. Pai, desculpa porque eu fiz isso aí, não devia ter feito. O senhor ficou triste comigo, eu não queria que o senhor ficasse triste comigo. Poxa, pai, foi mal. A gente tem que pensar desse jeito com Deus. Amém, pessoal? E nós nos sentimos assim quando nascemos de novo, porque a gente entendeu a nossa natureza. É por isso que nós existimos, é para isso que nós existimos. É assim que nós somos. Amém? Fomos criados a princípio para isso, mas o diabo quis atrapalhar tudo no pecado do Adão, mas Jesus veio e acertou tudo de novo. Vamos lá, terminando. Por isso, a aproximação deve ser um prazer e não uma obrigação religiosa. Naturalmente, à medida que o conhecemos e o adoramos, nosso amor aumenta, de modo que o amamos de todo o coração, mente e forças. Vamos nos rendendo à sua vontade. Esse processo diário vai nos transformando à imagem e semelhança de Deus. Por outro lado, se não o adoramos de coração, podemos cair no erro de adorar alguém. Olha que coisa séria. Erroneamente, pessoas confundem-se e adoram alguém usado por Deus para ajudá-las. Apocalipse 19:10. Coloca na tela para mim. Isso aqui é importante, eu vou colocar na tela esse versículo, que é importante você ver. Apocalipse 19:10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não façais tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a quem? A Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, a gente deixa eu ler, porque você vai entender aqui, está tudo aqui, deixa eu ler. Infelizmente, isso também ocorre de um modo geral na sociedade. É comum a admiração a cantores, é comum a admiração a jogadores de futebol, é comum a admiração a famosos. Torna-se idolatria, porque a pessoa adora tanto aquele cantor que ela fica até em depressão se ele fizer besteira, ou até quando ele falece, vai embora. Não, peraí, é um cantor, é uma pessoa normal. Somente a Deus eu tenho que adorar. Jogador de futebol, você vê aí jovens com o cabelo pintado. O jogador pinta o cabelo, aparece um monte de jovem de cabelo pintado também. Corta o cabelo, aparece um monte de jovem de cabelo cortado também. Quer dizer, a pessoa cria uma admiração, e essa admiração vai crescendo, vira idolatria. Vira idolatria. Tem gente que fica doente, tem gente que fica desesperado, tem gente que fica depressivo, tem gente que fica violento, cara de time. Violento, você já viu vários casos aí de torcida, luta de torcida, gente matando a paulada o outro torcedor só porque está com uma camisa de outro time. Isso é idolatria. Entendeu? A pessoa passou do limite. Então a gente não pode cometer esse erro que muita gente comete. Vamos lá. Não podemos colocar nada em ninguém no lugar de Deus, pois nos tornaremos a imagem e semelhança do que adoramos. Salmo 115. Coloca aí. É outra coisa importante. Irmão, se você começar a adorar alguém ou alguma coisa, você vai ficar igual essa coisa, igual esse alguém. Entendeu? Vai começar a ter as mesmas ideologias dela, fazer as mesmas coisas que ela faz. Isso é idolatria. Você deixa de ser você passa a viver a vida daquela pessoa. Nem um pastor você tem que ser desse jeito. Tem gente que se o pastor sai da igreja e vai para outra igreja, a pessoa fica desesperada. Já vi isso acontecer. Já vi uma senhora que falou para mim assim: nunca mais consegui me firmar na igreja depois que aquele pastor saiu daqui. Por que tiraram ele daqui? Eu falei: a senhora está errada. Ele saiu e Jesus ficou. Então a senhora vinha para a igreja por causa do pastor. Não sei qual é essa relação aí não. Essa relação está errada. Essa relação está errada. O homem não pode ser adorado. E a senhora, porque se o pastor saiu, então a senhora não vai mais buscar a Deus? Então a senhora estava aqui por causa do pastor, não é por causa de Jesus Cristo? Ah, não, mas é que ele nada, esquece ele. Ele é homem sujeito a erro, como qualquer um. Só tem que buscar Jesus. E essa pessoa é uma senhora já, jovem senhora na época. Agora já deve ser uma senhora, mas na época era uma jovem senhora, 30 e poucos anos. Nova. Quer dizer, amém, pessoal?
E isso acontece. Olha o que acontece com quem busca uma coisa ou alguém para adorar e começa a ir para esse lado. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Passa, filho. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Não tem boca, mas não fala, né? Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Vai ficar igualzinho. Entendeu? Vai ficar cego, vai ficar bitolado, não vai ter palavra ativa, não vai ter ação, vai ficar igual. Então cuidado se você está venerando, admirando demais uma pessoa ou uma coisa mesmo, uma coisa feita pela mão do homem que está lá, que não fala, não vê, não faz, vai tornar-se iguais a elas, as pessoas que fazem isso. Isso é muito sério, tá bom? Voltemos aqui para fechar. Quando uma pessoa não adora a Deus, mas sim a pessoas imperfeitas, acaba tão imperfeita como elas. Por isso Deus ordenou: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem abaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Êxodo 20, versículo 2 a 5, no início do versículo 5. Hoje mesmo, decida adorar só a Deus, e tenha o vazio de seu coração preenchido com a presença dele. Falaremos mais sobre comunhão com Deus nas próximas lições. Até lá, até quarta-feira que vem, em nome de Jesus. Amém? Essa é a primeira lição. Depois pode estudar um pouco mais em casa, para que você possa responder. Olha, não vou bater o martelo não, mas quarta-feira que vem talvez eu traga algumas perguntas aqui, hein? Eu vou perguntar a você, quais são os quatro passos da salvação? Vamos ver se você lembra, né? Aí, se você estudar em casa, você vai falar logo, né? Arrependimento, amém? E você vai falar logo todos os quatro em nome de Jesus. É um curso, então tem que ter pergunta, né? Para você poder gravar no teu coração. Estude em casa em nome de Jesus. Irmãos, vamos orar agora. Vamos invocar a Deus e vamos adorar, né? Vamos buscar a presença dele com a adoração aqui. Fique de pé em nome de Jesus.